Recentemente, foi noticiado pela mídia que um homem de 56 anos morreu após usar tadalafila em Campo Grande. Então esse tipo de notícia, ele dissemina um grande medo por parte da população masculina que tem medo de usar esse remédio com medo de ter algum desfecho letal. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo para a gente desmistificar essa fake news e ajudar vocês a entender exatamente quem é que pode e quem é que não pode tomar tadalafila. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista pela USP, com especialização em medicina sexual em Nova York, nos Estados Unidos, e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias. Então, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, ative as notificações e deixe seu like para que essa notícia rompa a barreira aqui dos homens que estão ainda com medo de tomar esse medicamento. Pessoal, primeiramente eu queria dizer que eu deixo aqui a minha maior simpatia aos familiares da vítima, que certamente estão sofrendo aí muito e acredito que foi o remédio que causou esse problema. Então eu vou ler com vocês com calma aqui a própria notícia, para vocês entenderem quais são os meus pontos. Primeiro, um homem de 56 anos morreu na madrugada deste domingo, dia 5 de janeiro de 2025, após usar tadalafila, um tipo de estimulante sexual. A vítima faleceu às 2 horas e 5 minutos no portal de Caiobá, em Campo Grande. Conforme o boletim de ocorrência, a comunicante contou aos policiais que após o uso do medicamento, o homem começou a apresentar dor torácica que acabou evoluindo para parada cardiorrespiratória. Uma equipe do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, realizou o procedimento de ressuscitação, mas sem sucesso. A mulher relatou à polícia que o homem tinha histórico cardíaco. Então, meus amigos, vamos lá aqui, passando aqui ponto a ponto. É claro que essas notícias, às vezes, elas não se aprofundam no detalhe necessário para que um médico possa avaliar. Só que, baseado no que foi dito, eu vou lembrar para vocês primeiro que em medicina, para a gente atestar a causalidade, a gente tem que ter mais informações sobre o efeito farmacológico da tomada do remédio até o início dos sintomas. Então, aqui apenas diz que o sujeito, após tomar o medicamento, teve forte dor torácica. Dá a entender que foi logo após tomar o medicamento, ele imediatamente começou a ter os sintomas. Isso não faz sentido, já que a tadalafila começa a ter efeito em cerca de 30 minutos após a tomada e um aumento expressivo, um aumento mais eficaz acontece após de 2 horas da tomada. Então veja que é difícil a gente poder dizer que foi o medicamento. Geralmente, quando tem esses casos trágicos, que já existiram outros, sempre tem umas informações nebulosas quanto à tomada, quanto ao início dos sintomas e aos desfechos letais. Outra questão muito importante é o histórico do doente, meus amigos. Então, não tinha quase nada na notícia, mas tinha a informação que ele já tinha doença cardíaca. E aí que é o ponto-chave e fundamental dos meus argumentos. Primeiro, se ele já tinha doença cardíaca, é um sinal que ele já tinha algum entupimento das artérias coronárias que levam o sangue para o coração. O principal fator de risco para o sujeito ter um infarto e eventualmente uma morte súbita é o histórico de doença cardíaca prévia. Então isso aí é que precisa ser mais investigado. Ele já fazia acompanhamento médico? Ele estava compensado? Certamente, quem tem uma doença cardíaca descompensada não pode nem ter atividade sexual, não pode nem ir para academia, porque movimentos físicos intensos ou grandes emoções podem gerar uma taquicardia, uma aceleração do coração, que aumenta a demanda de oxigênio pelo músculo, e é isso que faz realmente o sujeito ter um infarto. Não necessariamente foi o efeito farmacológico do remédio. Outra coisa muito importante, não ficou claro no histórico médico dele se ele já fazia uso regular desses medicamentos ou não. Então, boa parte dos efeitos colaterais, eu diria até dos efeitos mais graves, estão relacionados às primeiras tomadas. Então, eventualmente, esse sujeito já tomava tadalafila há meses ou até anos, então a gente não pode atribuir aquela tomada de forma específica. Além disso, o que a gente sabe é que nas primeiras vezes que o sujeito toma um remédio, pode haver os efeitos colaterais, mas com o tempo o seu corpo já vai se adaptando e a incidência e a gravidade dos efeitos colaterais tende a diminuir. Também não tinha o histórico do paciente, né? Será que ele fazia atividade física? Será que ele tinha atividade sexual regular? Será que ele não estava parado ali há meses ou até anos? E realmente foi a grande emoção do ato que levou a um evento cardiovascular? Será que ele fazia acompanhamento médico? Será que essa tadalafila foi prescrita por um médico? Será que ele tinha sido avaliado? Então esse é o questionamento real. E é o que eu trago sempre, né? Evite fazer qualquer tipo de tratamento médico por sua conta e risco. Você não sabe quais são os riscos que você está passando.
Os médicos, né, quando fazem uma avaliação do seu histórico, dos seus remédios que você toma, ele vai poder te dar uma maior orientação. Então, muitas vezes esse sujeito, né, é mais provável que às vezes o remédio da pressão que ele deixou de tomar, o remédio do coração que ele deixou de tomar, de repente vai tomar a Tadala, ele não tomou o remédio que era para ele tomar para evitar a combinação, e às vezes não foi nem a Tadala, foi a falta do remédio que ele deveria ter tomado. E o meu último argumento, gente, para matar de vez aí essa fake news, é a presença de um número muito grande de estudos científicos, de evidência na literatura médica, que Tadalafila e outros medicamentos para ereção, eles são benéficos para a saúde cardiovascular. Quando a gente avalia um caso exclusivo, pontual como esse, sem muitas informações, é muito difícil a gente né, dar uma informação precisa. Para isso, você precisa de um estudo científico, em que você olha, às vezes, milhares de homens antes e após a exposição ao remédio, acompanha esses homens ao longo do tempo, que a gente chama de estudos prospectivos, para você ver o aparecimento no número maior de homens, porque esse homem pode ter sido vítima de uma infelicidade que não é comum. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, de estudos demonstrando a segurança desse medicamento na saúde cardiovascular. Além desses que eu estou mostrando para vocês, existem vários outros ao longo de décadas. Na verdade, o que é o resumo das evidências científicas é que esse medicamento ele previne eventos cardiovasculares como um infarto, como um AVC, previne a necessidade de internação hospitalar por descompensação cardíaca. Então, se você tem doença cardíaca, converse com o seu médico. Certamente, se você não está tomando Tadala, eventualmente pode ser até uma boa para você, porque os benefícios de longo prazo para quem tem doença cardíaca são maiores do que os riscos, mas é claro, sob a supervisão médica. Isso vai diminuir a chance de você ter um infarto, vai diminuir a chance de você ter um AVC. Nos próprios estudos que avaliam muitas vezes o infarto e o AVC, eles consideram que os homens que tomam esse remédio não devem nem ser incluídos porque já se sabe que eles são protetores, quando você avalia essa população ao longo de anos. Então, converse com o seu médico. E aí, gente, para resumir, quem são os homens que não podem tomar de forma alguma Tadalafila? Então, primeiro, os homens que fazem uso de nitratos. Nitratos são medicamentos utilizados para o controle da angina do peito. São medicamentos que liberam o óxido nítrico, que vão dar uma vasodilatação para que o coração possa funcionar melhor, possa dilatar os vasos e diminua aquele quadro de dor. Se você tomando nitrato, tomar Tadalafila junto, esses medicamentos eles se somam e isso pode baixar muito rápido a sua pressão e pode ter complicações graves. Então, se você toma nitratos, converse com o seu médico. Provavelmente você não vai poder tomar Tadalafila, mas o grande fato é que os nitratos eles têm caído como um medicamento para controle de dor. E ele não muda o seu risco cardiovascular. Ou seja, se você quiser tomar Tadala e tomar nitrato, converse com o seu médico que ele pode inclusive suspender o nitrato, incluir outros medicamentos para o controle da dor, se for possível, e eventualmente introduzir Tadalafila ou outros medicamentos para ereção. Outros homens que não podem tomar Tadalafila são homens que têm uma doença cardíaca descompensada. Sujeito que tem um coração crescido, que ele não tolera exercício, não consegue subir 2 lances de escada, porque já vai ter dor no peito, já vai ter falta de ar. Então, esses homens também precisam de uma avaliação médica e, eventualmente, compensação da doença cardíaca, para que só então seja possível você tomar os medicamentos. Tá? Então, essa é a grande... Esses são os únicos homens que têm risco aumentado de tomar Tadala. Todos os restos, sob supervisão médica, vão se dar muito bem. Então, a minha alerta para você é o seguinte: se você tem entre 40 e 60 anos, veja que o homem em questão tinha 56 anos, mas essa é uma faixa de idade que tem um grande número de homens com doença cardíaca oculta. O sujeito nem sabe que tem um coração já com as artérias, as veias entupidas e vai tomar medicamento por conta própria. Então, se você está nessa idade, nunca fez uma avaliação médica, vá no seu cardiologista, no seu clínico de confiança ou até mesmo no seu urologista para fazer uma bateria de exames, para fazer uma avaliação física e saber como é que está a saúde do seu coração, que essa, sem dúvida, é a melhor maneira de você evitar algum desfecho cardiovascular grave como esse. Sempre, gente, sempre faça uso de qualquer medicamento para ereção ou para qualquer outra área da sua saúde sob supervisão médica. Porque é isso que, né, a maior parte dos problemas que acontecem são os sujeitos que estão tomando por conta própria. Né? Então não assuma esse risco sozinho, sobretudo se você tem histórico na família de doença cardíaca. E, gente, o melhor de tudo é que você não fique dependente dos medicamentos. Então a melhor maneira de você não desenvolver complicações com a Tadala, né, se o seu coração estiver, de certa forma, não funcionando bem, é você
não precisar nunca desse remédio, é você manter a sua performance lá em cima. E o que eu geralmente ensino para os meus alunos e meus pacientes é você trabalhar com os 3 fatores do homem-máquina, tá? Que é você ter um corpo ativo, você ter uma mente blindada e você ter o pau supremo. Quando você alinha esses 3 fatores que necessitam de cuidados básicos da saúde, você conhecer como que esses fatores agem, como que eles podem trabalhar entre si, você pode, sem dúvida, melhorar muito a sua performance e não ficar dependente dos medicamentos. É isso que eu ensino no meu desafio, que é o meu treinamento online para homens de todas as idades. Então lá a gente já tem homens desde 20 anos até o nosso aluno mais velho, que é o nosso aluno de 75 anos, que mesmo tendo uma idade um pouco maior, ele está extremamente engajado, já com resultados maravilhosos e satisfeitos. E o comentário dele é o seguinte: que pena que eu não conhecia essa estratégia antes. Então, se você quiser participar da próxima turma do meu desafio, é só você clicar no link que está aqui embaixo, que é o link da lista de espera, para você também ter acesso a essa informação e não vir a ter problemas com o uso de medicamentos e qualquer problema do ponto de vista cardiovascular. Meus amigos, meu grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.